Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando esta edição do Atualidades Pampa, neste dia 24 de janeiro de 2020, levando até você as informações do dia, as notícias que serão informação ou estarão nos jornais de rádio ou nos blogs também, assuntos que a gente sempre trata aqui com mais antecedência. Mas isso só não é o suficiente. Ainda com a história do SISU, do ProUni, do FIES, pois o Ministério Público Federal está pedindo à Justiça a suspensão dos calendários do SISU, FIES e ProUni. Eles estão com os olhos deste tamanho em cima de tudo isso. E falando sobre o vírus, né? Ele chegou até a França já. A França já tem 2 casos deste vírus, ou seja, também chegou à Europa. A infecção por coronavírus também chegou à Europa. Os outros assuntos, vamos conferir. O presidente Bolsonaro disse que não vai fracionar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Boa notícia na criação de empregos formais no Brasil. Presidente Bolsonaro, outra manchete, rejeita o chamado imposto do pecado do Paulo Guedes. Irã pretende fazer uma superpotência asiática no estilo persa, incrível que pareça, vizinho e amigo do Catar. E ainda falando sobre o Oriente Médio, os iraquianos agora protestam, querem a saída das bases americanas do país. E mais uma vez, uma das lives de Jair Bolsonaro acaba virando polêmica. Jair Bolsonaro e sua frase sobre os índios. Marconi, seja bem-vindo. Como vai você? Bem melhor agora. Marconi tirou 2 dentes do siso, ou seja, ele está tomando um pouco de juízo. Minha mãe disse isso também. Não, tu perde o juízo. Mais? É, mais ainda. Agora me preocupei. Quando a senhora começou falando sobre o SISU, eu me assustei um pouco. Sim, tu já achou que era o teu SISU. Ah, meu Deus do céu. Já achou que nós íamos falar do teu SISU. Não, é SISU, FIES e ProUni. Não, me assustei um pouco, mas estou recuperado já. Recuperado. Mas de uma forma excepcional a tua recuperação depois das cirurgias, das extrações dos teus sisos. Por isso até eu abro espaço aqui para o agradecimento e até a indicação aqui, o doutor Elísio, né, foi ele que me atendeu pessoalmente, um tratamento acima da média, inacreditável e excelente. A modernidade toda está. Então hoje você tem o privilégio de ser o primeiro a ler a sua manchete. Muito obrigado, me sinto Só honrado. hoje, depois o troço começa comigo forte. Inclusive tem retaliação, tá? Eu não sei para quem ele apontou o dedo, se para a Ana... O Marne. Nada. O que o Marne falou na ausência, olha, eu não sou fofoqueiro, mas o que o Marne falou na ausência que chegou até mim. O que seria de você, Gustavo Vitorino, se você perdesse esse dedo? Eu usaria esse. Mas e se perdesse os 2, tu ia ficar mudo? Eu usaria o dedinho. Não, ia ficar mudo. Não, tem outros dedos. Bom, deixa pra lá. Não, é pra falar. Pelo dedo. Pra falar. O que é? O Vitorino, seu dedo não existe. Eu também acho, mas vamos lá, vamos deixar o Marconi falar. Pois muito bem, ontem à noite, né, nós tivemos aí mais uma das lives do presidente Jair Bolsonaro, em que ele falava aí sobre a formação agora do Conselho da Amazônia, né, que vai ficar aí sob o comando do senhor Hamilton Mourão, um projeto, né, que visa aí a proteção, né, a defesa das áreas lá da Amazônia, né, da defesa sustentável da Amazônia. E num determinado momento, falando, né, sobre a evolução ali que os próprios índios vêm exibindo, vêm demonstrando e se adaptando à cultura ocidental da qual eles fazem parte, Bolsonaro falou, num determinado momento, que cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, né, está se evoluindo, está se adaptando às evoluções, você vê cada vez mais acesso à telefonia, né, às modernidades da cultura ocidental. E isso foi o suficiente para acabar virando um barulho, acusações até de racismo, né, de ter cometido racismo durante a sua fala.
Ele afirmou que defende, né, pretende fazer com que os povos nativos da Amazônia sejam integrados à sociedade, cada vez mais buscando, né, os seus direitos, até de poder negociar suas terras, serem donos daquilo que efetivamente são e não mais tratados, né, dentro desse dividir em pequenos grupos para conquistar sempre, né, como um animalzinho de estimação de alguns grupos aí que adoram se apropriar dessa cultura e dizer que jogam suas bandeiras sobre eles e fazem a sua defesa. Em um determinado momento ele diz, o índio mudou, está evoluindo cada vez mais. O índio é um ser humano igual a nós. Então, vamos fazer com que o índio se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que a gente quer aqui. Pois bem, grupos da esquerda se manifestaram, a ativista Sônia Guajajara, que é coordenadora da ABIP, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Filiado ao PSOL? Filiado ao PSOL. Disse que Bolsonaro, mais uma vez, rasga a Constituição ao negar nossa existência enquanto seres humanos. E eu, honestamente, não sei que frase ela ouviu, né, que isso se adapta. E ela disse que é preciso dar um basta a esse perverso. Não é a primeira vez que Bolsonaro se envolve, né, nessa polêmica com declarações sobre povos indígenas. Ele, durante o ano passado, durante um discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele afirmou que o cacique Raoni era usado como peça de manobra de governos estrangeiros. E naquele momento também a Guajajara também fez uma outra declaração que foi sensacional. Ela disse, ele disse isso, né? Ele falou, Raoni costuma ser usado como peça aí de manobra por governos estrangeiros. Ela entendeu o seguinte, Bolsonaro nos chamou hoje de animais das cavernas e ainda desrespeitou o nosso grande líder indicado ao Nobel da Paz, o cacique Raoni. Eu confesso que reouvi, fui ouvir de novo para ver se eu consigo. Você estava com problema nos dentes, não era nos ouvidos? Porque eu achei, isso deve estar afetando. Deve estar, o dente afetou. Deve estar aqui ouvido. Perto, né? É tudo perto, é o mesmo canalzinho. Eu pensei, de repente, alguma coisa que eu ouvi errado. E eu confesso que, honestamente, eu não vejo outra forma de dizer o que ele disse, sem ser da forma que ele disse. Né? A gente vê índio usando Adidas, telefonia celular, se adaptando à cultura. Caminhonete turbodiesel, cabine dupla, e, assim, avião. O que ele quis dizer é isso. Assim, afinal, somos todos seres humanos iguais ou não? Né? Eles têm o direito a ter aquilo que lhe é de fato, né? Como, por exemplo, o direito de negociar com produtores, negociar suas terras e não ficarem enclausurados. Porque imagina se você troca de índios para negros e defende a tese de que eles têm que viver segregados o tempo inteiro. Seria terrível. Seria uma declaração terrível e vista aí sim como racismo. Sim. Agora, acusá-lo de racismo, porque ele não falou em raças, né? Falou são seres humanos iguais a todos nós dentro do processo cultural que a gente faz parte. Né, da cultura ocidentalizada, que os índios fazem parte, como na cultura americana, por exemplo. É uma estrutura. Quer a gente queira ou não, qualquer coisa que o Bolsonaro diga vira uma polêmica. Mas nesse caso... Pula um oportunista ou um oportunista, a Folha vai lá, vira notícia. O que é mais chato é que quando a gente comenta isso, porque isso é uma realidade, as pessoas acham que a gente é parcial. Mas o cara não pode dizer nada, gente. Ele não pode dizer nada. Hoje eu não fiquei com vontade de almoçar. É porque ele disse que a comida que estava sendo servida estava estragada. A Associação dos Restaurantes vai processar o Bolsonaro porque ele não gosta de almoçar. Chega uma hora que porque cansa, né? Eu, honestamente, eu me esforcei para ver onde estava o erro. O segregar nessa frase, né? Porque aparentemente as acusações ali de racismo, eu vi especialistas da imprensa chamando de xenofobia. Com especialistas da Folha, né? Sim. Quando você tenta, né, dizer que os índios estão cada vez mais parecidos conosco, é que nós temos hábitos, maneiras e crenças relacionadas à nossa vivência do século XXI. Só que quando a gente coloca que eles estão se tornando como nós, a ideia de algumas vertentes, né, que são dessas comunidades é justamente evitar que isso aconteça. Porque assim eles vão manter os seus valores agregados. Cada um vai manter os seus valores. Claro, e a gente coloca que dentro dessa realidade a gente vive uma dualidade onde temos, sim, indígenas se formando nas universidades para atender uma necessidade justamente de uma comunidade
que não pode ficar isolada. Porque a gente fala, assim, de direito de patrimônio, a gente fala de registro de nascimento, de acesso à saúde pública, e algumas comunidades se negam, até os próprios indígenas têm esses problemas, eles não querem ser registrados. Isso é o problema deles lá, entendeu? Só que quando você associa que eles estão cada vez mais parecidos com a gente, é como se você, de alguma forma, ofendesse aqueles que querem manter as suas raízes culturais completamente diferenciadas das nossas. Eles não querem ser parecidos conosco, que é o povo, né, que dentro do retrospecto histórico foi aqueles que invadiram suas terras, levaram as suas riquezas, sem nem ao menos informar, porque para eles não eram riqueza, eles viviam, né, daquela forma que a gente conhece, quem conhece a história compreende que eles viviam da subsistência, eles plantavam para comer, depois que eles tinham comida, eles iam lá, plantavam de novo, e o nosso mundo capitalista é bem diferenciado, né, você tem posses, e eles não têm posses, então, às vezes, pela ótica de quem acredita, do povo, eles acham uma ofensa ser comparado a alguém que não tem os mesmos valores. É que não ser, dentro da proposta que se diz para trazê-los e adaptá-los à nossa cultura ocidental, não é subjugar a cultura indígena, mas permitir àqueles que querem fazer parte disso, se inserir de uma determinada maneira, que elimine esse Estado paralelo dentro de um Estado democrático de direito. Se somos todos iguais, se queremos se queremos agregar cada vez mais os diferentes povos, você sim, nós temos diferentes culturas e se uma está... Uns querem, outros não querem. E não lhe será tirado o direito de nada disso. Se quer continuar morando na oca, pintando a cara com urucum, seja lá o que for, segue sua vida. Você tem a oportunidade. É oferecer a liberdade de se adaptar a uma cultura que, afinal, fazem parte ou não, né, dentro do nosso cenário de somos todos brasileiros. Sempre ouvimos, né, que os índios são os mais brasileiros de todos, então nada mais justo que tenham a possibilidade de passar a inserir essa cultura ocidentalizada que a gente tem. Aqui em Porto Alegre, especificamente no bairro Rio Branco, a Secretaria da Saúde, hoje, em 5 ruas desse bairro, fez uma ação de pulverização como uma medida emergencial, pois soube-se que há um risco de transmissão de dengue naquela região. É um caso importado da doença, que foi confirmado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal da Saúde, e o paciente tem um histórico de viagem ao Paraguai, onde supostamente ele teria sido infectado. Alex Lamas, que é o gerente da Unidade de Vigilância Ambiental, coordenou a operação e disse que a pulverização é uma medida emergencial que visa reduzir ou diminuir a população de mosquitos adultos e, com isso, conter o risco de que um ciclo da manhã possa vir a acontecer mais. Eliminar, então, lembrando sempre que você pode ajudar, que você deve ajudar. Você tem que eliminar a aguinha daquele vaso de flores ou de plantas, utilizar ralos pluviais do tipo daqueles que abrem e fecham, até para não dar chance para o azar, manter os ralos secos, enfim. A proteção, aquela que a gente há muitos anos vem falando, e agora temos ali na região do bairro Rio Branco um problema como esse. Marne Barcelos. Me parece que essa fala do Bolsonaro foi um problema de sintaxe, né? Só pode ser isso, né? Sim. Exatamente isso. Agora, eu tirei o chapéu pro Bolsonaro. Até me ajeitei aqui. Bolsonaro deu um golpe de mestre quando sugeriu a criação do Ministério de transformar o Ministério da Justiça e da Segurança em 2 ministérios. Ele deu um golpe de mestre. Com isso, ele aguçou o Moro, ele sentiu o Moro. Ele sentiu o Moro, ele é esperto, sentiu o Moro, aí o Moro viu que o Moro, não, mas não, zero, não tem nenhuma possibilidade de fazer essa divisão, dessa dicotomia, nada, absolutamente nada. Aí eu fiquei pensando, eu senti que isto foi... O que aconteceu contigo? Eu senti que ele realmente usou a cabeça, o bestunto, né? Nessa história toda. Provou que ele é o chefe. Ah, bom. Ele provou que ele é o chefe, né? É o chefe, tudo bem. Quando que o Bolsonaro iria desprestigiar alguém do porte do Sérgio Moro? Se o Bolsonaro chegou e é o presidente da República, saindo de deputado federal direto para presidente da República, ele provou que com isso, primeiro, ele tem persistência. Segundo, ele tem disciplina, organização emocional para isso. Podem achar ele destrambelhado. Né? E é por isso que 30 e poucos % da população gosta dele. Mas que ele provou que tem, meu amigo Vitorino, uma grande inteligência, pode discordar. Ele tem.
eu vou embora. Por quê? Porque ele falou da minha manchete. Não era essa a tua manchete, tu já trocou. Não, a minha A manchete... gente te avisou. A manchete... Não, a dele era do açúcar, das frutas, da sobretaxa do... Agora eu vou falar a tua manchete. Então. Fala. Aproveitar que o país tem presidente... Aproveitar que o Mário falou que o país tem presidente, eu vou dizer, tem presidente mesmo. Hoje o Bolsonaro disse, não vamos criar imposto nenhum. Verdade. Não vamos fazer reforma tributária, mas mais imposto Não, na cerveja, Vitorino. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. E ele disse, e ainda mais sobre a cerveja. Disse o Paulo Guedes. Te amo. Amigo, te amo. Mas mais imposto sobre a cerveja, não, Paulo Guedes. Levou na corneta, mas disse, não tem mais imposto. Ele disse que não vai aprovar imposto nenhum. Por quê? A cerveja é sobretaxada. O imposto na cerveja é brutal, amigo. Os produtos, chocolates, cigarro. É verdade. 70%. Bebidas alcoólicas, 74%. tudo isso já é sobretaxado. Você compra uma latinha de cerveja, você dá outra pro governo. É verdade. Um chocolatezinho lá, você vê que, para começar, não tem chocolate. A maioria é gordura hidrogenada, né? Mas eles vendem por chocolate. Paga não sei quanto de imposto para usar a palavra chocolate. A cerveja, uísque, cachaça, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso já é super taxado no Brasil. Aí ele queria o quê? Transformar um maço de cigarro ser vendido a R$100? Tá bom. É um problema de saúde pública. Mas para aí, gente, tem que haver limite. Tem que haver limite. O seu Paulo Guedes falou besteira e o Bolsonaro hoje cortou na raiz. Não vai ter mais imposto. Chega, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Pronto. No mesmo dia, o Bolsonaro disse que o Brasil agora tem presidente. Cortou as asinhas daquela ondinha que fizeram com o Sérgio Moro, cortou as asinhas do Paulo Guedes. E aí vocês dois se acertaram aí, tá tudo bem agora? Tá tudo bem. Ele fez a minha manchete, eu fiz a dele. Ok. Fala. Isso prova que nós somos um talento, geniais e modestos. É, tu principalmente, fala. Não, o presidente Bolsonaro, nesse sentido, ele deixou muito claro, como ele deixou muito claro na época que o Paulo Guedes também estava ameaçando a ideia de uma CPMF. Então, isso prova que ele realmente está focado em cortar os gastos públicos e não onerar o bolso do brasileiro, que ele entende como um bom brasileiro que não pode. Agora, Marne, na tua manchete, eu achei muito interessante esse teu posicionamento, porque não é a primeira vez que a gente percebe que parece até que o presidente é um pouco ingênuo, e dentro dessa ingenuidade aparente, a gente percebe um jogo político muito inteligente. Eu acredito o seguinte, Marne, que naquele momento que ele recebeu o Centrão, que era quem estava querendo essa secretaria, porque eles têm muito interesse em tirar poder do ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Eu acho que ele não quis se interpor. Ele disse, ok, vou pensar. Só que aí o Bolsonaro hoje está com tanta gente contra ele, por interesses, né? A gente até entende, gente da própria mídia tem o seu próprio candidato para 2022, que qualquer coisa que ele faça está sendo utilizado para futuramente aproveitar isso em campanha. Então é muito interessante esse teu posicionamento, acho bem prudente. E quem concorda com a Roberta lá no nosso facebook.com/atualidadespampa é a Sinara Reis, que fala que o Bolsonaro está em plena campanha para a sua reeleição. Então isso acaba sendo uma estratégia para ganhar pontos com os futuros eleitores. A Ivanete Mério fala, muito bem, Marne, é isso aí mesmo, o presidente tem que mostrar mais autoridade e mostrar quem manda. E a Ana Malvina, ela faz uma solicitação, Magda. Ela fala, por favor, gente da bancada, nos ajudem, solicitem a CE que atendam aos chamados dos moradores da Guilherme Alves que estão sem luz desde as 10 da manhã. Então, a nossa reclamação, né? Por favor, em Guilherme Alves ainda são meus vizinhos. Vamos lá, né, Zé? Que isso? 10 da manhã. Refrigerador, tu já apodreceu. Não exagera, Mário Marcelo. E muitas pessoas também celebrando o retorno de Marconi, né? Muito obrigado. Aqui a Verinha Barbosa dizendo que o Marconi é demais. A Roberta Cassol lá no nosso Instagram, @atualidades.pampa. Ela fala, boa noite, querida bancada, um ótimo retorno para o Marconi. E a Lenira Dornelles coloca assim, ela, uhul, Marconi voltou e manda muitos emojis, coraçãozinho e carinhas felizes. Ai, que meigo! Ninguém mandou uns dentinhos aí, assim? 999-777-001 é o número do nosso WhatsApp. Para ele
escreveu o Renato de Caxias, dizendo o seguinte: Ana, parabéns pela postura de jornalista no meio dos comentaristas. Aguente firme aí sozinha todo esse tempo. Continua, garota, tu és maravilhosa, te adoro. Renato de Caxias do Sul. Você também participa do nosso programa, além dessas duas formas que a Ana acabou de falar, mas também você pode participar e saber tudo que a gente faz aqui pelo YouTube, que é youtube.com/tvpampa. Tem um sininho do seu lado direito da tela, você clica ali que recebe as notificações. E tem também o atualidades@pampa.com.br. É isso, Ana? Isso mesmo. Dona Magda, dois pequenos comentários. Primeiro, a dona Ana se prepara. A dona Ana não vem aqui despreparada, faz tudo, não. Ela se prepara, ela é organizada, ela é uma autêntica jornalista. Isso é verdade, é isso ponto que o nosso telespectador diz. diz. Segundo, hoje eu assisto, vou estar zapeando a televisão, dando uma entrevista a Graciane Barbosa, aquela que é casada com o Belo. Ela come 40 ovos por dia. Aí eu fiquei com pena do 40 ovos por dia, cozidos. Então tu tem alimentação de pinto. Ela tem de galinha e tu tem de pinto. Sou nada perto dela. 40 ovos, mas como é que consegue? Eu não sei como 40 ovos? Deve só comer ovo, né? Só come, deve ser come ovo, toma água. Ela disse que precisa para as formas. Sim, né? porque malha. Malha. Tem Na verdade, a clara do ovo, que o diga o meu parceiro aqui, é importantíssima. A proteína em si do ovo, mas a clara do ovo a clara é sensacional. Pra mim, o ovo todo. Não, ok, eu também. Tudo. Para, tu não é... Como é que aquele é? Lagarto? Até a casca. A Carla que Vamos com casca que ele parece um lagarto. Vamos com casca e tudo. Quero aproveitar aqui, Magda, nesse momento de debate técnico-físico, fazer uma denúncia, uma tentativa de homicídio que aconteceu hoje com a minha pessoa. A professora Patrícia e o professor Renato, hoje na academia, tentaram me assassinar. Então eu devo encaminhar à polícia uma denúncia, porque me botaram numas máquinas lá, Magda. Para salvar a tua vida. Quanto tempo tu fizeste? 6 minutos. Não, no geral. Quanto tempo tu... Não, foi a média 2 minutos e meio por máquina. Tá bom, mas é que tu tá começando, cara. Ele fez meia máquina. Não pode ser. Eu saí 2 vezes, eu saí da academia atrás do meu pulmão, porque ele queria ir embora e eu fui lá buscar. Atrás do meu pulmão. Pedindo socorro, preteou as vistas. Foi feio o negócio. Mandar um abraço para professora Patrícia, professor Renato. Obrigado pela... Por falar em denúncia, vamos prestar atenção que, de novo, estão fazendo... Sabe aquele golpe que eu caí? Que pediram dinheiro usando um amigo meu e que eu mandei dinheiro, que eu caí, perdi o dinheiro nisso? Pois eles voltaram a fazer isso, tá? Então, assim, o modus operandi é parecido. Só que agora eles entram no teu WhatsApp, pedem para você clicar num link, tá? Isso pode ser no WhatsApp, no Face, de qualquer forma. Você clicou ali, eles pegam todos os seus dados. E eles continuam fazendo isso, continuam pedindo dinheiro, continuam fazendo essas coisas. Isso não é verdade. Então, assim, alerta, porque eu aqui disse tantas vezes isso e eu mesma caí. Né? Porque, claro que no meu caso, tinha uma série de coincidências do WhatsApp Magda, que eles pegaram. Ontem eu estive com uma amiga, a Grace Machado, o pessoal de Uruguaiana, aliás, manda um abraço, adoram assistir o programa, e ela me contou de um novo golpe na praça que é muito sério. Ontem a gente conversou porque ela foi uma das pessoas que recebeu essas mensagens de uma suposta rede de contatos para ajudar mulheres. São só mulheres que são convidadas para um tal de filtro dos sonhos. Eles se intitulam como um grupo que vai auxiliar pessoas, mulheres mais especificamente, a realizarem os seus sonhos. Você tem uma série de fases que você tem que passar, você se torna elementos da terra, e conforme você vai gastando e investindo em sonhos de parceiras, você um dia será agraciado. É um sistema de pirâmide. É uma pirâmide. Que deram um novo nome, que deram até uma ideia holística, assim, espiritual, de ajudar mulheres. Vigarice. Você que recebeu, então, é o lero. É vigarice. E o investimento inicial dentro desse grupo é R$1.400. R$1.400 você começa investindo para um dia ter o seu sonho realizado. Então são vídeos que acabam viralizando na internet, mulheres que estão falando sobre o golpe, já caíram no golpe, mas pouco se fala. Então se você receber essa ideia de ser uma constelação, de se tornar um elemento da Terra,
peça distância, porque isso é um golpe, é um sistema de pirâmide com uma nova cara e se utilizando, claro, da plataforma de ajudar mulheres que se auxiliam. Sim, não é bem o assim. apelo agora para as mulheres ontem eu tenho cara de palhaça, né, de trouxa, né? Porque ontem me ligaram, quem fala? E a bobada aqui disse o nome, né? Eu nunca digo, mas me pegou de surpresa. Bom, resumo da ópera. Estão juntando dinheiro para uma creche, não sei o quê, e aí a pessoa disse assim, a senhora é nossa vizinha, a senhora poderia ajudar? Eu digo, querida, eu já ajudo muita gente, eu estou querendo que alguém me ajude, não estou conseguindo, enfim, barará. Ela disse, não, mas a gente não quer dinheiro, a gente está vendendo produtos de limpeza. Bom. Ó o golpe. Nós estamos vendendo produtos de limpeza. Tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, tem não sei o quê. Aí eu digo, tá bem, tá, uma hora eu vou ver o que eu quero. Não, mas a gente leva na sua casa. Aí eu disse, não, mas eu não quero que tu traga na minha casa. Não, a gente leva, a gente tem uma equipe, porque aqui a gente não tem lugar para armazenar. Eu digo, oi? Eu digo, amiga, então vamos fazer o seguinte. Já que onde é essa creche? É bem perto da senhora, aqui na Rua Caldwell, tal. Bom, Paraná e Rio Grande do Sul. Tem nada que ver perto da minha casa, ok? Eu digo, então eu vou lhe dizer uma coisa, senhora. Me dê o endereço da creche, porque eu vou até aí. Mas não precisa, a gente vai na sua casa entregar, nós temos uma equipe. Eu digo, senhora, eu não ajudo nada que eu não visualize. Então tá, muito obrigada e tal. Bom, então, abram o olho, o apelo é escola, é creche que precisa, eles entregam na sua casa, e aí sabe lá o quê, se eles entregam, se não entregam. Se eles entregam ou levam da tua casa. Só explicar tecnicamente como é que funciona o golpe do WhatsApp. Ele é muito mais bem bolado do que se imagina. A gente pensa assim, eu não vou cair, o cara vai mandar para mim. Não é isso. Na verdade, a vítima não é você. Você é o pretexto. Tu que é roubado. Do que é roubado. Então, a vítima sou eu. Sim, você que é você que é o roubado, na verdade, é aquele que tem o WhatsApp invadido. Porque o seu WhatsApp não foi invadido. O WhatsApp foi invadido, foi o de quem lhe pediu o dinheiro. Sim. Funciona assim, eles mandam uma mensagem qualquer de uma pessoa desconhecida ou manda alguma coisa que tem ali uma logo bonitinha, coisa e tal. Oi, lembrei de você, dá uma olhada nisso, vê se é esse documento que você me pediu, coisa e tal. E aí vem um atalho. Cuidado, aquele atalho não é um atalho de internet. Ele é um executável que você clica, executa um programa, um aplicativo muito rapidinho, 3 linhas de comando, que é suficiente para abrir uma porta de comunicação no sistema operacional, que é um Android, que na verdade é o Linux, né? No seu celular. Ele abre uma porta e dali o cidadão entra no aplicativo WhatsApp. Como o WhatsApp tem um link com os seus contatos, que você já viu, você tem a lista de contatos e o WhatsApp. Quando você digita o nome ali, ele busca na lista de contatos o telefone, linka no WhatsApp e você conecta. Então, esse aplicativo, ele entra no WhatsApp, pelo WhatsApp ele busca a sua lista de contatos. Ele transfere, tudo que ele tem a fazer é ficar mandando mensagens para as pessoas em seu nome, usando o seu espelho. Então, assim... É a mesma coisa que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com você. Então, não, mas é que não invadiram o seu celular. Não, óbvio que não, do cara que me pediu o dinheiro. O celular invadido foi o da outra pessoa. Então, assim, você pode ser, não a vítima, mas o pretexto, usarem seu nome para explorar os amigos. E aí entra um processo de constrangimento. E assim, teve até uma autoridade aqui assim, do senhoras e senhores, que caiu nesse golpe. Registrem na polícia o ocorrido. Porque eu achava, não vou... E o delegado me explicou, não, a senhora tem que vir aqui pelo seguinte, a gente investiga essas coisas, não sei se a gente vai conseguir chegar nos fraudadores, mas alguém a gente acha, daqui a pouco a gente vai achar ali, a senhora, dona Magda, mandou tantos R$1.000 pro seu fulano, que tá num golpe, tá no meio de um golpe. A senhora pode ter sido vítima, ou pode ser a que fez o golpe também. E aí, quando chegar no seu banco, o seu banco sabe que a senhora foi a vítima. Então, tem que registrar na polícia, é muito importante. Não existe aquela coisa de que, além de registrar, não dá nada. Além de registrar, você tem que ir na operadora, porque eles têm que fazer uma alteração no ID do seu celular, para que você não seja mais invadido. Então, assim, aquele que foi invadido tem que ir na operadora, que eles vão mudar o ID do celular. E o que mandou dinheiro e a Magda que mandou dinheiro para o Marne,
tem que fazer o registro. Tem que registrar, tem que levar uma cópia para o banco, porque pega a gangue, eles vão ver quem está envolvido, aí vai aparecer o nome da dona Magda. Aí quando vai acionar o banco diz, não, isso aqui foi golpe que ela passou. E as pessoas têm que ter um controle um pouco maior sobre as suas ferramentas, ter um uso muito mais ativo do que passivo em relação a mensagens, né? Você recebe, não faz parte, não foi você que deu um número, esse contato não foi prévio. Já exclui logo de cara. Se for importante, você recebe de novo. Sabe? Você vai atrás desse negócio de tudo clicar, tudo receber. Eu não entendo. O telefone da minha mãe aviso, quando vem aquelas letrinhas azuis ali. Não clica, pelo amor de Deus. Eu não entendo. A minha mãe tem 700 contatos, 400 grupos. Da onde que sai? Da onde que conhece tanta gente? Sabe? Tenha o básico, tenha um controle mais ativo das suas ferramentas. E confirma, né? Você tá, por exemplo, o Chicão toda hora me pede dinheiro. Aí eu mando pra ele. E aí, mas eu sei que ele não vai pagar. Mas aí se ele manda. Você manda. Chicão Tofani, não te desgasta. Hoje é sexta-feira. Tem sexta-feira. Faça a sua manchete, por favor. Não, eu queria, dona Magda, como a minha manchete ela é um adendo interessante para completar o assunto da Ana, eu queria que a Ana, por gentileza, fizesse a manchete primeiro dela. Então, por favor. A gente combinou isso é uma jogada ensaiada. A técnica aqui ficou de fora. Foi uma jogada ensaiada. A técnica aqui ficou de fora. Eu e o Mário fiz uma jogada desensaiada. Eu não sei, tá dando muito casinho aqui, ali, não estou entendendo bem. Vamos lá. Então, nessa sexta-feira... Vamos combinar nós. Nessa sexta-feira, em Bagdá, então, milhares de pessoas saíram às ruas para pedir a saída dos Estados Unidos do território do Iraque, porque eles entendem, a gente até brincava aqui, o Marconi, para ele não ficar de fora da jogada, que parece um pátio, onde todo mundo briga e vai brigar justamente, vai colocar toda a sua incomodação dentro do Iraque. O Iraque quer sair um pouco dessa jogada. Mas isso também tem um lado político, porque hoje o clérigo, o Mogdá Sadir, ele é o que mais tem números, então, no parlamento lá iraquiano. Ele convocou as pessoas para saírem às ruas porque ele quer que o Donald Trump comece a negociar com o Iraque, porque ele acha que ter 5.000 soldados lá, que é o menor número desde a invasão, desde do momento em 2013 em que se tomou, então, aquele território, os americanos chegaram até lá, é o menor número de soldados que eles têm. Então, o Trump fala que é impossível. Menos que 5.000 não tem como, mas então agora esse representante religioso ele quer negociar para que os Estados Unidos então tenham acesso restrito ao espaço aéreo do Iraque, peça permissão para entrar então no espaço aéreo que tiver acesso, também pede a saída das empresas americanas, algumas específicas na área de segurança do Iraque e também a retirada de muitas bases e armamento do país. O Trump, que está em Davos, ele conversou então com o representante que está lá do Iraque e eles chegaram à conclusão que precisam conversar melhor sobre esses termos e que o Trump não nega que vai negociar, que pode mudar alguma coisa, mas que hoje os termos que estão solicitados pelos religiosos do Iraque é impossível. E até ficou bastante tensa a relação no momento que os xiitas, eles invadiram a embaixada americana no Iraque e fizeram essa série de obrigações, dizendo que os Estados Unidos tinha que sair. O Trump não gostou nada disso e principalmente ele que está num processo de impeachment, está sendo questionado por estar mudando as suas ideologias básicas que possibilitaram a sua eleição nos Estados Unidos. Ele não quer mais um problema para resolver. Sim. Então ele está tentando negociar em Davos, está tentando botar um ponto final, mas os iraquianos agora foram para as ruas e vão usar da pressão popular para botar Trump contra a parede. Chicão. Dona Magda, Mesopotâmia. Antigamente, na época de Alexandre o Grande, chamava-se essa região. Se chama Entre Rios. É uma palavra antiga que definia entre o Tigres e o Eufrates, onde ficava o Iraque, e fazia parte do Império Persa. Babilônia estava ligada a Persépolis, o Jardim Suspenso. Pérsia. Na época de Xerxes, Artaxerxes. E existe nessa região, isso vai ser um grande problema para os Estados Unidos. Os iraquianos, quando caiu o governo Saddam Hussein, perderam a sua identidade e são dominados pelos xiitas. Por quê? Porque o xiita é uma religião, uma parte da religião muçulmana, mas já se confunde com etnias. Qual é o maior país xiita do planeta muçulmano? É o Irã. O Iraque tem uma identidade muito grande com o Irã. Por isso que os Estados Unidos matou Soleimani, porque Soleimani era o cara que estava costurando
essa história de criar um anticlima para os Estados Unidos sair do Iraque, as companhias americanas saírem do Iraque e o Iraque cair no colo do Irã e fazer o grande Irã, que é uma tendência que Khomeini queria isso, fez até uma guerra para pegar nos anos 80, seria um país de quase 130 milhões de habitantes, que ia criar um desequilíbrio político e social naquela região, dona Magda. Então é muito interessante isso que está acontecendo, isso aí tudo desfavorece a eleição do Trump. E mais do que isso... Você o que parece, desde depois do cinema? Eu estou avaliando e percebendo que o Chicão sutilmente torce pelo Irã. Não, eu não torço por Irã. Eu sou um Torce jornalista. Eu torço para a verdade, é o que está acontecendo lá. Eu ouvi o senhor agora. O fato é o fato. O fato é o fato, querido. Agora o senhor me ouve. Eu ouvi o senhor. O Irã é um país que patrocina o terrorismo xiita ao redor do mundo. É um país que patrocina o Hezbollah, que é hoje o grupo terrorista mais perigoso, que está localizado a noroeste da Síria e ao sul do Líbano. Os Estados Unidos mataram o maior líder e responsável por essas milícias terroristas que fazem ataques no mundo inteiro. E claro, quem quer que os americanos saiam do Iraque são os xiitas, como a Ana disse, porque eles têm lá o apoio do Irã. O Irã quer o Iraque. Só que o Iraque tem muitos sunitas e eles não querem, porque sabem que a teocracia iraniana no Iraque vai ser avassaladora. O Iraque vai se transformar num estado escravo do Irã. Os iraquianos vão obedecer ordens de ayatolás. Eles não querem isso e os americanos também não querem. O Iraque se aproxima de uma guerra civil por causa disso. De um lado, sunitas, apoiados pelos americanos, e de outro lado, os xiitas, apoiados pelos iranianos. Agora, a decisão do Trump de tirar os americanos do Iraque é entregar o Iraque para o Irã. Estrategicamente seria um desastre essa mexida no tabuleiro geopolítico da região. Por outro lado, a manutenção das bases americanas no Iraque tem um aspecto estratégico, mas tem um preço a pagar. Eles vão viver com foguetes e mísseis apontados para eles 24 horas por dia. É uma decisão difícil que o Donald Trump tem que tomar, e não vai ser ele que vai tomar, quem vai tomar vai ser os falcões do Pentágono. Eles estão reunidos e estão estabelecendo uma estratégia, porque o Irã, só quem gosta do Irã são os xiitas e os terroristas que são patrocinados pelo Irã. O Irã encontra muita resistência hoje da Arábia Saudita, da Jordânia, na própria Síria. O Assad esse já anda com um pezinho atrás, porque o Irã está avançando. Então, assim, a jogada geopolítica, o tabuleiro geopolítico da região está se mexendo. O Irã quer avançar? Quer, mas tem muito mais gente contra o Irã do mundo árabe do que se imagina. Inclusive os próprios habitantes do Irã. Você esquece uma coisa, Magda. O Irã está do lado do Iraque, uma fronteira imensa. Esses países, Jordânia, estão fora da paísinho desse tamanho. O que tu ia falar? Não, porque assim, pode até parecer um pouco infantil. É claro que eu entendo todos esses pontos aqui trazidos tanto pelo Chicão quanto pelo Vitorino, mas eu também sinto que o Iraque quer que essa situação se resolva, mas a parte deles, sabe? Essa coisa, Estados Unidos vai atacar Irã. Onde? No Iraque. No Iraque, exatamente. Iraque vai atacar Estados Unidos. Onde? No Iraque. Irã vai atacar Estados Unidos. Onde? No Iraque. Aí, não, só um pouquinho. A minha casa virou a casa da mãe Joana. É, a mãe da casa da mãe Joana. Ringue isso aqui, então tudo bem, claro. Só que fica sob a ameaça do Irã. E nesse ponto eu tendo a concordar com o Vitorino de que os Estados Unidos, tirando o time, entrega para um país que vive do terror. 60% da população é xiita e o resto é turcomano, curdos e também sunitas. Sim, aí cai no colo do Irã. O problema aí é que tá. O problema é deixar o Irã crescer nisso. Né? Agora, assim, afinal, a gente quer que os Estados Unidos faça suas intervenções ou não? Porque quando entra para dizer que vai resolver, vai dar uma amenizada, não pode, porque é um imperialismo, porque os Estados Unidos sempre... Aí quando os Estados Unidos diz, bom, então, vocês que se entendam aí, eu estou saindo fora. Não pode, vai largar um problema no colo do Iraque. Bom, afinal, mas quer até ali... Se os Estados Unidos sair do Iraque, entrega o Iraque para o Irã. Entrega. Mas claro. Vai ser uma carnificina... Não vai entregar. Vai ser porque, olha,
curdos e sunitas vão ser massacrados. E a pela Rússia tá por teocracia. trás Eu disso. só quero que comece logo e me diga onde é que eu assisto. Vai ser uma carnificina. Transforma aquilo. Vai ser porque assim, tem movimentos que querem que os americanos saiam e outros que não querem que os americanos saiam, porque o Iraque está dividido. E dentro do próprio Irã, tem muita gente que quer os Estados Unidos presente dentro do próprio Irã para salvar uma população que é contra esse regime. A juventude toda, esse jovens, jogo não é assim Os que estudantes são Mas já foram considerados. abafado. É que o Iraque virou meio que o ferrolho, né? A zona neutra, Não é onde isso, tem a gente. presença Eles dos dois. mataram. Como é E que é daí aquele eles... mercado que a gente fazia assim? Mas é um ferrolho ao contrário. Tu não pode me pegar. Não, mas eu digo, tem a presença dos dois, os dois têm influência sobre o país, só que o que acontece? Como eles estão disputando forças e quando você ataca diretamente, por exemplo, se o Irã for lá e jogar um míssil para os Estados Unidos, se o míssil jogar... Bom, é aí a Terceira Guerra Mundial, como a gente estava falando, né? Porque foi um ataque direto. Ali eles ficam naquela rusga, assim, um morde para lá, daqui a pouco vai pra lá. O problema claro, é que no todo meio mundo sai disso, prejudicado no Iraque. Um morde e outra O sopra. problema é que no Também o meio Iraque tá disso... querendo ganhar dinheiro, né? Tá querendo pressionar os Estados Unidos para investir Os alguma Estados coisa Unidos lá. também. Porque o problema é que Os Estados não- Unidos acaba com o Irã numa sentada. É inacreditável a diferença do poder bélico não dá nem de pra um comparar. e do outro. Sim, Então, mas, assim, mas o confronto direto é ali muito está mais- afastado. Exatamente. Os Estados Unidos porque não se vai, ganha não vai muito. atacar o Irã Claro que não, diretamente, vai pode ser... acontecer também mais, eu acho que vai atacar a União ajudar. Europeia, Seria uma Dá a favor. carnificina, né? Exatamente. Mas O próprio discurso do presidente Trump deixou isso muito claro no dia que ele se manifestou após o ataque, dizendo que ele falou para o povo iraniano que é justamente contra esse regime. Por isso que ele ofendeu ainda mais o regime iraniano. Porque dentro do Irã, desde agosto do ano passado, existem manifestações que estão sendo boicotadas até pela imprensa, a gente não fica sabendo. Elas são sufocadas, porque Roberta. eles São estão sufocados. sofrendo muitas sanções econômicas. E isso está pegando no bolso das pessoas lá dentro que são contra o regime. Então, na verdade, muita gente dentro do Irã apoia os Estados Unidos. Por isso que esse jogo é muito mais complexo do que possamos todos aqui imaginar. Falando em complexo, falando em atira aqui, atira ali, briga ali, o seu Sidney Batista, que é aí de Gravataí, está nos assistindo, nosso telespectador, o senhor está pedindo chuva com vento, né? O senhor está pedindo chuva com vento, mas o senhor pediu pelo menos uma vez ler a minha mensagem. Eu vou ler, mas não me responsabilizo. O seu Sidney Batista diz assim: o Vitorino é uma pessoa extremamente desagradável, pois sempre discorda das opiniões dos seus colegas de bancada. Sidney Batista, Gravataí. Eu não acho. Seu Sidney, eu queria recomendar ao senhor que o senhor prestasse atenção. Se o senhor tem dificuldade de ouvir, levanta o volume da TV. Ou então, se o senhor tem dificuldade de compreender o que vem sendo dito, entenda uma coisa, eu não discordo. A maioria das vezes eu adito informação ao que está sendo dito. Por exemplo, agora eu não discordei do Chicão. Eu aditei informações à opinião dele. A mesma forma, a Ana deu a notícia, o Chicão deu a notícia e eu dei mais algumas informações que eventualmente eu sei que seriam importantes. Assim como também quando outros colegas dão uma informação, dão uma notícia, como acontece quando eu dou uma informação e alguém comenta, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, comenta. Então, se o senhor me acha desagradável, eu também achei a sua mensagem bem desagradável, tá? Olha, obrigado pela sua audiência, seja sempre bem-vindo. Eu vou lhe dizer o seguinte, que educação, hein? Eu acho que vem bomba por aí, vem bomba. Mário Barcelos. Cidinho de Gravataí, logo vai ter o dele. A Defensoria Pública do Estado das Alagoas, aquele belo estado, pequeno e belo estado, está com ação na justiça, porque aqueles que fabricam o álcool, né, o etanol, né, querem vender direto para os postos. E as distribuidoras entraram com ação para não permitir, porque aí eles perdem a comissão. Um atravessador oficial. Então, está há 2 anos essa ação lá na Defensoria Pública do Estado das Alagoas para ser resolvida essa história. Reserva de mercado, olha que absurdo. Não, eu estou dando informação publicada hoje no Jornal O Sul. Está no Jornal O Sul, numa coluna do Cláudio Humberto, que é sempre muito interessante. Aliás, o Jornal O Sul, de graça, você não paga nada e sabe todas essas informações que a gente fala aqui. Então, roubou meu texto. Peguei o texto. Roubou meu texto. Mas deixa eu só... Ele tá assim hoje, pegou minha manchete, pegou teu texto. Amanhã ele vai aparecer. Segunda-feira aparece com o dente inchado. Você roubou meu dente. Ô, Mário, teu dente. desculpa, brincadeira. Bom, Desculpa, mas eu quero dizer para vocês que esse é o grande problema desse país. Sempre tem gente querendo ganhar um pouquinho mais em cima de alguém.
Pô, mas por que tem que ter atravessador? Por que tem que ter alguém? Pô, eu tenho álcool, tenho a usina. Vou lá, coloco no caminhão, entrego direto pro posto. Aí precisa ter uma agência lá, uma distribuidora que vai, então vai indo de um para um, essas agências reguladoras, essa coisa toda, e foi criada na época do ídolo dele, que é o Fernando Henrique Cardoso. Então, eu quero dizer para vocês que é isto que o governo brasileiro... Vai ser difícil ajeitar isso aí, hein? Vai ser difícil ajeitar isso aí. Tem que tirar essa onda de atravessadores. Tem que ter regulação, evidentemente, mas não com esses espalhafato todo. Não permitem, tá aqui, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Não pode vender direto, né? Com nota fiscal, Defensoria Pública? Tá aqui, ó, Defensoria Pública de Alagoas. Que chinelagem a Defensoria Pública foi criada para defender as pessoas pobres, carentes, que não podem pagar um advogado. Está defendendo atravessador de álcool no Nordeste. Tá aqui a informação. Olha aqui, ó, deixa eu passar uma outra informação que a pessoa até não assinou, mas é algo bastante desagradável, eu vou ler. Ela diz assim: uma vergonha para a minha cidade, sou de Pelotas. Amanhã será a inauguração de mais uma loja Havan. Pasmem vocês, a esquerda promete estragar a inauguração. Pelas redes estão se combinando para jogar ovos e tomates nas pessoas, principalmente no dono. Tá aqui, ó, ele assinou. Sou Vanderlei de Pelotas. Espero que a segurança pública dê suporte, enfim, para que nada disso aconteça. Está ficando desagradável já esse negócio, né? Pô, faz um marketing a favor. Acaba sendo um marketing a favor, né? Mas é desagradável, né? É desagradável. Não surpreende, né? Não surpreende. É o que se espera desses grupeiros. Eu convido as pessoas a vestirem verde e amarelo e ir lá e encher de burdoadas que tiverem... Parou, não, isso aí é arruaceiro. Mas arruaceiro. Baby. Eles estão falando de ovos e tomates. Tá mandando as pessoas sentar o pau. Então pega paralelepípedo, que é mais duro. Parafraseando, né, a senhora em relação à mensagem antiga, do Vanderlei. Quem semeia vento colhe tempestade, né, dona Maria? É verdade. Vitorino, diz a Ana Beatriz de Stey. Meu Deus. Nem gasta a tua beleza, não sei onde é que ela beleza, essa é pra matar. Nem gasta a tua beleza respondendo para certas pessoas. Você, além de inteligentíssimo, é lindo. Ana Beatriz Stey. Magda, por favor, leia a minha mensagem. Eu li, Ana Beatriz. Agora eu quero te convidar para ir lá na minha ótica, porque tu tá vendo muito mal. Muito mal. Eu queria ver a cara da senhora Beatriz. Tu não tá enxergando bem. Ana Beatriz. Seja uma pessoa sensata entre não tem como, goleiro Batista. Obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho e principalmente pela sua boa visão. O que te deram nessa academia que tu foi? Alguma coisa sublingual. Deram alguma coisa sublingual lá nele, que o bichinho tá sob efeito. Coitado do bichinho, tá sob efeito. Mas foi o troço sério. Eu queria dar mais uma noticiazinha do Bolsonaro. Dê o que você quiser, senhor Mário. O senhor tá super à vontade. A liberdade, o mundo lhe aceita. Não, ela falou, falando das ela liberou geral. Em determinado dia, o presidente Bolsonaro conversando com o general Augusto Heleno, que é uma figura, um figuraço, né? E aí começou a dar um conselho pro Bolsonaro. Daqui a pouco o Bolsonaro falou: general, o senhor entende de estratégia militar e política, entendo eu. Tome. Não, tocou de pedrada. Olha, obrigado, querido, ela disse. Obrigado, ela é bonita. Opa. Bonita. Opa. Uma gracinha. Sorriso lindo. Impressionante. Parou, não é pra ti, tu é um casado. Salva a mensagem. O Vitorino não vê o coração das pessoas, das mulheres. Não, é só ele não é cardiologista. Mas não é, tem que ver a inteligência, tem que ver a pessoa. Agora é só a beleza física que o senhor olha? Mas começa por aí, né? É sempre uma ajuda, né? Ô, Magda, você falou... A tua chance de... Vinícius de Moraes. É a chance de desencalhar. O que o general Heleno falou nessa segunda-feira no Roda Viva... aquela turminha da Folha de São Paulo, petezada lá dos jornalistas lá da TV Cultura, tentou amassar o Moro, e uma hora o jornalista foi fazer uma gracinha e disse para ele assim: ministro, se o senhor tivesse que dar um conselho para o presidente Bolsonaro, qual é o conselho que o senhor daria? E o Moro disse: eu daria para ele, não para você. Ai, que barbaridade. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Marne agora há pouco falou. Você, para ter acesso às informações, são 24 horas as informações atualizadas, você não paga absolutamente nada. Você só tem
que baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. E entre os assuntos que estão lá, tem aquele alerta para os motoristas, né? Quem ainda quer parcelar o pagamento do seu IPVA em até 3 vezes, que é o permitido, você tem só até o próximo dia 31 de janeiro para realizar o primeiro pagamento. Quem optar por esta modalidade terá um desconto de 3% sobre o valor da parcela. As próximas 2, que serão em fevereiro, até o dia 28, e março até o dia 31, os descontos serão de 2% para a segunda parcela e 1% para a terceira. Também não esqueçam que é a data máxima para você pagar antecipado o seu IPVA e ter aqueles descontos de bom motorista, que não teve multa, enfim. Essa informação e tantas outras com detalhes estão no sul.com.br, Roberta. Magda, apesar da nossa realidade ainda ser muito dura e nós estamos com ainda 12 milhões de desempregados, tem um dado bem importante e positivo na nossa economia que foi apresentado nessa sexta-feira através do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, que o Ministério da Economia sempre apresenta os números. E eles fizeram um fechamento geral de 2019. Isso é positivo porque aí sim a gente consegue ver a realidade do movimento da economia. Os dados são positivos porque nós estamos falando de empregos formais, esse de carteira assinada, que é quando o empregador realmente assina a carteira, ele está chancelando a confiança de que, primeiro, ele vai poder arcar com esses custos, que atualmente ainda é muito caro ter um trabalhador com a carteira assinada no nosso país, mas, sobretudo, ele está dizendo que ele está confiando no mercado, na economia. E o motor que vai realmente fomentar o crescimento econômico começa por uma questão que é quase que psicológica, que é a confiança. Claro que a confiança a gente consegue através de fatos, de dados. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam, o sentimento de confiança. Não, realmente são estudos que geram a possibilidade da gente dizer, o Brasil está crescendo. E é isso que está acontecendo. O CAGED divulgou esses dados e é o segundo ano consecutivo, 2018 e 2019, que nós crescemos em contratação formal. E o interessante é que em 2019 nós fechamos como o ano que, depois de 6 anos, é o maior quantidade de trabalhadores que estão no nosso país trabalhando de carteira assinada. Então, assim, os setores que mais geraram emprego formal, claro, como sempre, o setor de serviços. O que eu achei bem legal é que o setor que menos contratou foi a administração pública. Isso é muito bom. É sinal de que nós estamos tendo assim, uma responsabilidade maior com o dinheiro público. Também chama a atenção que o setor de serviços foi o primeiro que mais contratou, com 400 mil vagas preenchidas com carteira assinada. O comércio, 145 mil vagas. Em terceiro lugar, um importante setor que fomenta e começou desde outubro a apresentar dados importantes, que é a construção civil. A construção civil tem ali 71 mil vagas de emprego formal. Isso é muito bom, é sinal de que vai fomentar toda uma cadeia. E, por último, a indústria. A indústria fechou o ano com 18 mil empregos formais. A indústria ainda patina. O que é importante trazer? Que, segundo os especialistas analisando esses dados e segundo as perspectivas e todas as projeções, o PIB brasileiro vai crescer 2,5%. Se o PIB brasileiro crescer a partir de 2% nesse próximo ano, a expectativa é de criar 1 milhão de empregos formais até o final de 2020. É muito importante esses dados e tomara a Deus que a gente consiga conquistá-los. Muito bem. O nosso telespectador, Toninho de Carazinho, diz que é nosso fã de todos nós. E ele mora em Carazinho, é de Carazinho, a cidade que é a capital da hospitalidade. E Carazinho hoje está completando 89 anos e ele pede que a gente cante parabéns, ou que mande um abraço para Carazinho. Então, ao pessoal de Carazinho, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O pessoal da TV Pampa de Carazinho. Nosso grande abraço lá, a nossa equipe de Carazinho. Oi, Carazinho.
Exatamente. Mas quem também está de parabéns Quem? é a nossa bancada, porque o Ricardo aqui de Capão da Canoa, ele fala: parabéns a essa bancada maravilhosa e aos idealizadores desse programa. A Iria Ferlauer, ela coloca: é o melhor noticiário de TV para se assistir. Vocês são show. Aqui algumas pessoas, né, falando sobre os ataques ao Vitorino, e daí a Sandra consola, ele fala: só os melhores são sempre os atacados, verdade, grande é Vitorino. verdade, é E a verdade. Dini coloca que eu sou insuportável, como sempre. Então, Dini, um abraço pra você. Confirma a tese. Bem-vindo Tu ao é clube, insuportável, como sempre. Ana. Bem-vindo ao clube. Olha aqui, ó, o seu Dilonca. Olha, eu penso que eu tô em casa na sala. Desculpa, eu me esqueci. É que é sexta-feira, mas não terminou ainda o programa. Que Mas pena. é a sua segunda casa, dona Maria. É praticamente, querido. É, lógico. Tá em casa. Eu, mais da Fica metade à da minha vontade. vida, eu passei dentro do estúdio de Sinta-se em televisão. casa, dona. Mas muito não dá, que senão eu tiro o sapato lá do cima da mesa. Olha aqui, ó, o Dilon Camilo. Que pena que aquela Aninha Guerreira hoje é simplesmente uma leitora de recados de telespectadores. A extrema-direita no programa é muito forte e não dá espaço e não permite o contraponto. Dilon Camilo. Pois, seu Dilon, eu quero lhe dizer que o senhor está ofendendo a Ana e a mim. E principalmente ofendendo o próprio senhor que mandou esse WhatsApp para nós. O senhor já pensou, se a gente não lesse o seu WhatsApp, como é que o senhor ia extravasar o seu desagrado? Que ótimo. Então ela não é uma simples leitora de recados. Tá? E a Ana, ou quem quer que seja nessa bancada, quando tem que dizer alguma coisa, diz. Agora, o senhor não quer que ela seja... Se há governo, eu sou contra. Não ouve nem o que está acontecendo, é contra, seu Dilon. O senhor não foi bem. Não, até ontem não foi bem. O pessoal brincava, né? Porque a Carla estava discordando do Vitorino. Eles estavam numa discussão. Eu concordava E ninguém com o notou ponto que teve discussão. Eu concordava, então, né, com o ponto de vista da Carla. Basicamente, temos as mesmas ideias. Todo mundo, por que a Ana não tá falando? Eu falei, gente, vou falar o que a Carla tá falando. Porque ela concordava com o que a Carla dizia. Aliás, não está hoje porque não vem na sexta-feira. O pessoal também não, tá ela é funcionária de outro patamar. Boa noite, grande abraço a todos vocês, em especial a linda, maravilhosa Ana. É uma relação de ódio e amor que as pessoas têm contigo, né? Adoro. Ela fica tão... Morde a sopra. É um morde a sopra toda hora. Araceli Aires de Sapucaia do Sul. Está no osul.com.br. China construirá em 10 dias hospital para 1.000 pacientes com coronavírus. E eu me lembrei de nós. É praticamente a mesma coisa. Eu escutei o Gustavo no rádio falando sobre isso. A China começou nesta sexta-feira a construir um hospital para até 1.000 pacientes com coronavírus, que ficará pronto Segunda. em 10 dias. As camas já foram encomendadas. 10 dias! 25 mil metros quadrados, será específico para pacientes com pneumonia viral de origem O desconhecida. equipamento metálico, camas, infraestrutura, eles estimam que as indústrias vão entregar em 6 dias. O prédio estará pronto em 10 dias. Se fosse Vai aqui, ter era 30 1.000 anos. leitos. 10 dias, um hospital com 1.000 leitos. E eu não é um hospital duvido para atender tudo. É só o coronavírus. Só ou o seja, coronavírus. tipo assim, Sim, óbvio, bem surgiu específico, então, bem só o específico. coronavírus. Ok. Mas, Nós não mas eu temos nenhum quero, pra... mas eu quero crer que vai ter... Porque o coronavírus, eu vi uma entrevista na CNN americana, o cara explicando, só quem ataca o coronavírus é as defesas do organismo. Só as defesas do organismo. O medicamento que você tem é para aliviar os sintomas, a não dor, tem o que fazer. sofrimento, né? O processo de sofrimento. Mas o que salva o ser humano são as defesas dele. Olha só. Ou seja, a diferença entre vida e morte está na pessoa, na sua capacidade de se defender, o organismo se defender desse Inclusive, vírus. tem uma chinesa... Como diria aquela criança que nem quer aqui, né, mamãe? Levou 7 anos para completar a Anitta Garibaldi. Né? 7 anos! Levamos Já tá pronto. 11 para erguer a Cinemateca. Hoje? Bom, 11 e anos a pra Ceará erguer não está esse pronta a monte. 7. Não. A trincheira da Ceará. E a outra trincheira da Carlos Gomes com a Plínio nem começou aquilo ainda. ali... Não, e essa questão do corona tem uma chinesa que agora está sofrendo sanções pesadas porque ela usou esse combo de remédios para maquiar sintomas porque ela estava com medo de não conseguir entrar na França, porque ela tinha uma viagem marcada. E ela entrou e Se fez entupiu uma de remédio. postagem nas redes sociais tirando onda. Ainda debochando e tal. E as redes sociais foram para cima. Pegaram ela. A embaixada Sim, uma epidemia chinesa na mundial, França mas né, gente.
fazendo piada da situação, que conseguiu burlar, não perdeu a viagem. Será que Você acha que o brasileiro é ruim? Ela é doente Pegaram mental. Não, meu cara, tanto é que, olha aqui, foi ela que levou pra França. A França tem 2 casos de infecção por coronavírus. Os primeiros na Europa. Certamente, Um deles é dela. É, Claramente, ela tá Isso lá aí vai dentro afetar com... gravemente o Sem o dúvida turismo. alguma. Mário Barcelos, a palavra é sua. Muito obrigado. Sorriso amplo, maravilhoso, só na Espaço Sorriso da minha pensei que era o amiga, meu, fiz me esforcei. doutora Camila Magalhães, né, que atende você com uma maior tranquilidade, etc. Um sorriso lindo. Quando você chega num lugar, você dá aquele sorriso amplo, bonito, você já conquista. É o momento certo. Minha amiga, doutora Camila Magalhães, Espaço Sorriso. Muito bem, seu Mário Barcelos. O senhor está sorrindo à venda do seu livro? Não, é senhor? muito legal, É? inclusive, sabe? Tu já baixou o preço? Não. Ah, mas tá na hora de fazer um feirão, porque as pessoas querem Eu acho comprar, que mas é ele caro, Chicão. desvaloriza muito a operação. Não, mas o problema não é desvalorizar o teu livro. O problema é que as pessoas não podem comprar. Nós temos telespectadores muito carentes. É, mas aí então não compra. Né? Ah, que grosseria! Eu tento O ajudar. Vitorino ia Vamos me falar comprar sobre... e Cadê não teu comprou. livro? Nós vamos falar do Não, livro. eu só vou dar uma letra para quem precisa se especializar um pouco na noite, ter aquele desdobre legal quando conhece uma mulher e ter uma leitura agradável em casa. E é no verdade. verão. 999-710466 ou qualquer um das redes sociais de Chicão Tofani. Também tem ali no antigo Posto Figueiredo, na Casimiro de Abreu, que é um lugar que eu vou muito ali, na frente da antiga UDS, um dos poucos lugares que tem Vivendo a Noite com Chicão Tofani. Mas por que tu não botou em todas as livrarias? Não. Esse livro é a Ferrari da literatura. Tu encontra uma Ferrari em Porto Alegre? Não. Tu vai ter que batalhar lá em São Paulo e ir para Maranello. É mais ou menos essa ideia que eu tenho. Ou liga para mim. Ô, liga pra mim, também se mas quiser não liga comprar, não pra compra. ela. É, não, Pensa não em compra. mim. Também não quiser comprar, não compra. O que também. é isso? lançamento. Essa porcaria. Tu Tô vê, dando força. O Marconi foi com a esposa dele e comprou no lançamento. Você não comprou lá, mas me agraciou com um show maravilhoso, sem cobrar cachê. A Aninha tava lá também. A também. Aninha, a Roberta, a Magda, que me ajudou na divulgação. Mas tava- me tava ajudou na trabalho. divulgação. Não, eu já vou dizer, eu já não tava, que nem ele disse Tu que eu não tava estava lá. aquele dia lá, mas tu estava Bahia, no... Eu tava trabalhando, não sei se na Bahia. Mas teve ali Tava ali no outro no shopping lançamento, Rua da foram Praia. Ah, não, mas no shopping Rua da Praia eu fui a hostes pra ti, né? Foi hostes ali, Fui muito hostes, legal. Fiz Drinks. as fotos todas que ele não quis fazer, eu fiz com as Drinks pessoas. maravilhosos. Drinks, muitos Drinks drinks. maravilhosos. Muitos drinks. Muito legal Uma ali. experiência ímpar. Sabe? Muito. Fala, querido. E a partir de março está chegando aí o Dolce Gabbana dos óculos, Francesco Tofani. Você vai ter que ter um óculos desse, senão você não existe. Esse óculos tem uma história dentro, sabe? Muito legal. Não, pense que tem gaveta. Ele tem uma história dentro, mas não tá dentro da gaveta. Mas, Magda, Fale. por fazer história, quem está fazendo novamente história no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos é Damares. Ela é um bárbaro, Porque adora Damares. ela vai lançar Tia pela Dadá é uma figura. primeira vez na história brasileira a semana de iniciação não precoce do sexo no Carnaval. Ela quer conscientizar, então, crianças de 10 a 18 anos a não curtirem o carnaval, a ficarem em casa, a se preservarem, porque estudos que ainda não foram mostrados, a campanha vai ao ar no dia 3 de fevereiro, que o Bolsonaro instituiu como a Semana da Prevenção da Gravidez na Adolescência. É uma campanha justamente para entrar nesse clima, vai ser através das redes sociais e mostrará estudos que as pessoas que esperam mais, os jovens que esperam mais para terem a sua iniciação sexual, são mais felizes, têm mais sucesso na vida. E para quem está questionando, ela até falou que esse estudo foi feito tanto nos Estados Unidos da América como em Uganda, para a gente tirar um pouco daquela ideia que só as nações, então, que têm uma qualidade de vida ótima, que esperam e fazem e têm esses resultados. Então, foi feito nesses dois lados da moeda, em situações até de comunidades em risco. Então, essa ideia é para preservação, então, das pessoas que estão no ambiente público, que irão para esses lugares, a evitar que façam, então, coisas indevidas numa época que a gente sabe que é complicada aqui no Brasil. Parece que é a semana que todo mundo pode fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, mas a Damares disse que não é bem assim. Tá, mas eu queria só que tu lesse a primeira frase de novo, que eu não entendi. É a semana, né, de gravidez, de prevenção da gravidez na adolescência, mas, então, a campanha é de iniciação não precoce na adolescência. Evitar que as crianças... De 10 a 18 anos. Eu fui convidado para fazer Isso uma vai- palestra sobre Mas sexo. é que iniciação não precoce é uma Não, coisa mas é que vai esquisita, né? cortar o barato de algumas pessoas aí, porque eu conheço alguns amigos que sempre pedem sobrinho,
filho de amigo emprestado de 8, 10 anos para ir para os bailes infantis de tarde. É verdade, é verdade. Porque olha, ou se vocês nunca fizeram, esses dois aí, pescar em aquário. Que isso? Eu fui convidado para fazer uma palestra acho que eu vou sobre sexo. Mas deixa eu dizer uma coisa. E não quis fazer a arte de fazer uma mulher feliz. Fui convidado para fazer uma entidade Um minutinho. Ó, VAR. Eu não entendi, você pode repetir. Comece tudo. Não, eu não vou revelar a entidade. Não, mas eu não diz posso revelar uma entidade que é uma coisa até para ficar... Porque como eu não aceitei, fica até deselegante com eles. De Novo Hamburgo, de alto nível, e fez um convite para mim fazer uma palestra sobre sexo. A arte de fazer uma mulher feliz. Porque eu estudei muito isso, sabe? Trabalhei muito isso, entende? Já tive coisas de hoje tô arrojada. pombagira. Já tive incorporação de pombagira até nisso aí. Eu hoje tô destemida. Ele dançava do Mas qual é a tua feijão, experiência? né? O que tu ia se ensinar na palestra? Primeiro, falar. A minha voz é um estilo Suel. A mulher gosta de ouvir uma voz de veludo. Não, uma voz estilo vitorino. E a arte da pegada. Eu acho que ele é O apaixonado homem por tem isso. que ter um gripe. Ele tem que Tem o ter quê? gripe. É que nem pega um carro de Fórmula 1. Dirige assim, dirige assim. Vai ficar doente. Gripe é uma falar na gíria no coronavírus, automobilismo. Como pegar Grip. a direção. É o grip. É grip. A mulher pegada. gosta É do grip, homem é de grip. pegada. Grip. De grip, sabe? Inclusive, Grip, o slogan não é? do meu óculos é Francesco Tofani, solar de atitude máxima, super precisão. Grip. A mulher que é o cara assim... Grip. Alta Ele precisão. lá, ele fica rindo de mim. Eu vou ficar rindo de ti quando falar de tribunal, federal. Vamos no VAR. Veja o absurdo relatado. Esse cara é Isso que ele é teu amigo. Esse cara tinha que estar preso. Querido, Ele tinha que estar preso, sério. lê o meu livro então. Paulo Sérgio sendo prefácio, não pode debochar dele. Eu conheço. Tá bom? Mas tu já envolve outras pessoas, seja, não outro tem que nada Ele é um a ver. grande amigo. Diz que eu fui o grande playboy de Porto Alegre. Quem? E o Paulo Sérgio ainda sou o último. Só um minuto. Tá no prefácio do meu livro. Só um pouquinho, Eu deu- orgulho muito deu que é o uma- vice-presidente da rede. Deu uma cafusão aqui. O Paulo Sérgio é o... Não, o Paulo Sérgio disse no prefácio que eu sou o último playboy de eu Porto achei Alegre. que era o Paulo cara Sérgio. que é a Ferrari dos caras na noite. Tá escrito ali. Mas mesmo passado o tempo, tu continua assim? Continua, querido. Mas eu sou atemporal. Eu sou que nem o Mick Jagger dos Rolling Stones. Continua de sucesso. Tá. 62 anos e tornaram na 62. na vai. Eu já tô quase com o dobro da idade dele, ele era Eu não mais sei, velho eu não sei do como que é que eu. ele conseguiu passar por mim, porque ele era mais velho que E eu. outra coisa, eu tô fazendo aqui, seu Vitorino. Passou por mim na corrida. Uma mensagem para quem quer ser jornalista, o heroísmo. Eu tô com uma costela quebrada, fazendo. vai começar a virar Sabe o que é isso? costela. Qualquer cara tá ali em casa agora. Vou te dizer uma coisa, É o cara. dente de um e a Se costela tu do tivesse outro. Tô com as mesmo- imagens não, aqui, mas tô com as aquilo- imagens aqui. Mas tem um trincadinho. Olha, trincadinho Tu não quebrou. consegue respirar nem ficar sentado aí se tu tem uma Tô costela sendo só com quebrada. infiltração, eu venho aqui. Infiltração. Com infiltração. Meu Deus. Corticoide, injeção de corticoide. Meu Deus, pare o mundo que Inclusive olha, o Estevão queria tirem fazer uma as injeção. crianças Eu vou de casa fazer no que elas vão bumbum, não. aprender Eu tudo seguro no errado. braço. Eu seguro no braço. O que? O Estevão queria fazer Queria uma injeção fazer na no tua bumbum. bundinha, sério? Mas eu não entro nessa vibe. Ele disse que ia fazer. Não é Não, ele o não disse Estevão nada que disso. disse. Que disse, eu sou um queria cara fazer. conservador, eu deixei de jogar futebol por causa que eu não gosto de ficar nu na frente de outro homem, sabe? E nem mostrar partes. é um Inclusive, constrangimento, no início, concordo. na minha juventude, com 17 constrangimento. anos, eu transava de cueca samba canção. Eu sou um cara muito conservador, tá entendendo? Eu não gosto dessa chinelagem. toda aí. Totofane conservado é pepino, que fica naquele vidro assim, todo apertado junto com o Agora, outro. Fala. eu preciso perguntar, Dona. Não, E olha uma pergunta do Marconi, importante. Preciso perguntar. Pergunta. Como é que foi parar nisso? ele transava de botina e cueca samba canção. Ai, Mas que aí não. Samba canção, a Magda se lembra, era uma cueca larga que tinha botão na frente. Não, ele não disse que eu me lembro das cuecas dele. das Dentro da cueca. O cara ia fazer pipi, abria com botão. Uma coisa mal no ar. Tá né? tomando ficou proporção. mal pra mim, né? Ficou mal, a senhora. Tá tomando a senhora- proporção. Até porque eu teria 62 anos se fosse. Pois é. Eu teria 62 anos. Esse é o mal do século, é o oversharing. Oversharing, oversharing. muita, passando, é né? muita informação. É muita informação. A Mas gente põe um não pouco sabe de assimilar. seriedade nesse Bom, negócio o aqui. tá difícil. PDT e o PT, né? Então entraram em rota de colisão. Falou Eram seriedade, amigos e Amado. tal, etc, etc, etc. E o presidente do PDT, o
Carlos Lupe, essa figura por demais conhecida, foi ministro da Dilma. Dilma, eu te amo, quando ele dava com aquelas cartas sindicais. É aquele cara que criava 100 mil empregos por mês? Isso, todo mês ele tenho a dizer, solicitava a rede nacional, meu amigo Carlos Lupe. Bom, o Lupe vai lançar candidatos a prefeituras de todo o Brasil, né? Mas ele quer preferencialmente cidades que tenham 2 turnos, ou seja, com mais de 200 mil habitantes. E vejam só, na eleição passada, o PDT conquistou 300 municípios no Brasil. Ele quer alcançar os 500 municípios nesta eleição deste ano. É uma tarefa hercúlea, né? Uma tarefa bastante grande do partido, que não tem mais aquela projeção, a época em que o PDT tinha 3 governadores. No Espírito Santo, Albuíno Azeredo, aqui no Rio Grande do Sul, Alceu Colares, e no Rio de Janeiro, Brizola. Então tinha uma série de senadores, deputados federais, o PDT tinha realmente uma força, o socialismo moreno, aquelas coisas todas que o Brizola, como líder do partido, levava adiante, né? E hoje não tem mais a liderança, que o Lupe, que me desculpe, Lupe, mas a sua liderança, eu me lembro do Lupe, o conhecimento do Lupe com o Brizola. O Lupe ia levar os jornais para o Brizola ler, naquele apartamento ali da Avenida Atlântica, um edifício antigo, está lá o edifício até hoje, onde o Brizola tinha um apartamento, ele morava ali. E aí começou o conhecimento, o Lupe é um cara muito agradável, e o Brizola começou a gostar dele e tal. Depois da morte do Brizola, eles se tomaram conta do partido e fizeram tudo isso com o PDT, que não tem mais, na minha modesta opinião, aquelas origens trabalhistas que tinha na época do Brizola. Aliás, o nome do PDT tinha que ser PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era do Getúlio Vargas e do João Goulart. Só que não foi permitido à época e deram um nome, permitiram o governo militar que desse para Ivete Vargas, que foi deputada federal pelo Rio de Janeiro. Aí o Brizola, alguém criou esse nome, Partido Democrático Trabalhista, né, que fez grande sucesso e hoje já não tem mais aquela expressão que tinha. Agora, pode ser que chegue a 500, não sei, que depende tudo do candidato. Eu tenho a impressão que hoje o partido não significa no Brasil como nos Estados Unidos, republicanos e os democratas. Aqui no Brasil vale a pessoa, não o partido. Tanto é que o Bolsonaro se elegeu sem partido. Agora, Mário, com todo respeito à sua amizade com o Leonel de Moura Brizola, Leonel de Moura Brizola não foi um líder a nível Brasil. Ele foi um líder localizado. Regional. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Miguel Arraes da vida. Não foi toda essa bola toda o Brizola. E o Brizola, outra coisa, quando pintou o golpe aí, que graças a Deus renasceu o Brasil, ele fugiu. Ele não ficou para encarar os militares. Ele tinha medo dos militares. Mas eu queria que o Brizola ficasse aí para ser preso? Não, mas por quê? Mas ele vai para o Uruguai. O que será que... Foi para o Uruguai, eu li toda a história da fuga dele, eu li a história do João Goulart, como chegou lá, que o João Goulart foi convidado a enfrentar, ele disse quantos brasileiros iriam morrer, se morreria alguém, o general rio-grandino falou, vai morrer gente, ele disse, não, eu vou embora daqui, não quero ter esse peso na consciência. Se estabelece no Uruguai como fazendeiro, compra mais 2 ou 3 fazendas, ele era um homem que tinha um tiro de negócio. E o Brizola era totalmente diferente, tanto é que eles ficaram de mal brigados durante muitos e muitos anos. Depois fizeram as pazes antes do João Goulart morrer aos 57 anos de idade. O Brizola fugiu o Brizola, fugiu o João Goulart, fugiu uma série, o Aldemir Andrade e outros tantos daquela época, porque seriam presos. E, inclusive, a própria Maria Tereza Goulart, ela esteve presa. Ela não conseguiu nem ir para o enterro do pai dela, atravessando ali em Uruguaiana. Ela estava em Passo de los Libres, queria atravessar para ir para o enterro do pai. Não foi permitido a ela. Agora, o que me incomoda um pouco também nessa história de partidos é essas nomenclaturas por trás deles, porque ela disfarça muito. Agora, por exemplo, a gente viu reacender a questão do nazismo, né? Eu não gosto desse ad Hitlerum, né? Tudo terminar nessa comparação, mas em função até do próprio nome do partido. Nacionalista. Né? Nacional, trabalhista, social, não sei o quê. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Pois é, aí o que você leva a entender... NSDAP em alemão.
Nacionalsozialismus Deutsche Arbeiterpartei. Porque você bota essa coisa democrático, republicano, social, não sei o quê, e aí no fim as coisas não são tão exatamente assim. Eu só me permito ter a ousadia de discordar do Marne em relação à questão aqui no Brasil de votar no candidato e não no partido. Eu acho que Bolsonaro foi o ponto fora da curva nisso. Porque aqui ainda é muito forte a coisa de partido. Mas você tem... Mas peraí, já apareceu o Collor, já apareceu o Bolsonaro. Mas no cenário todo, você tem aí os grandes partidos ainda movendo... O Marley tem razão, porque o PMDB é o maior partido do Brasil e não conseguia emplacar um presidente. Nem para o segundo turno, né? Mas é que também o próprio PMDB sempre se encaminhou para ser meio que... Não gosto do termo, mas é meio uma prostituta do cenário político, né? Pagou, botou no preço, vai levar o apoio deles. Então, quando leva a presidência, a derrubada da Dilma, né? Mas o quanto você também não se expõe quando tem um candidato à presidência, e a gente coloca recentemente a associação do partido às figuras políticas, às vezes ser o coadjuvante é muito mais benéfico. Sim. Porque você está em todos os governos de todas as frentes, esquerda e direita, e você sempre está lá como vice, tanto que a principal surpresa dos brasileiros era saber, com o impeachment de Dilma, quem assumiria. As pessoas nem sabiam que tinham votado num vice, quem ele era, que era ele que assumiu. Eu falo que o brasileiro teve mais consciência desse processo, que votou também num vice quando a Dilma saiu e teve que assumir. Eu vou dizer uma coisa para vocês com absoluta consciência e certeza. Ninguém votou na Dilma, eles votaram no Lula. Ah, sim. Votaram no Lula. A Dilma, qualquer um que tivesse ali. A Dilma era um corpo. Foi um instrumento do Lula. Porque não era possível uma terceira vez do Luiz Inácio. Então, segura minha vaga aí que eu vou tentar votar. A ideia era manter o projeto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Ministério Público, tá? Arquivou, Gustavo Vitorino, o inquérito aquele que investigava o ex-diretor do DMLU, o André Carus, afirmando que, apesar de ter encontrado irregularidades no departamento, que é o DMLU, não obteve provas suficientes para mover ações contra, não só contra ele, mas contra também os outros suspeitos. Para lembrar, foi em novembro, no dia do meu aniversário, 24 de novembro de 2016, que começaram, né, já tinham suspeitas de irregularidades, enfim, em contratos do DMLU. Isso envolveu muito aquela cooperativa que é a nossa vizinha aqui. Deixa eu ver. Cotravipa, tá, isso aí. E, na verdade, agora, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público não encontrou provas suficientes para mover a ação nem contra o diretor, o ex-diretor do DMLU, o diretor na época, André Carus, tanto quanto com os outros suspeitos. É que a jogada que tinha lá do DMLU era o seguinte, era a história da limpeza dos bueiros, né? Sim. Aparecia nos mapas 47 bueiros limpos num dia. Os caras não passavam nem perto dos bueiros. Então, assim, e aí pagavam. Então, assim, o Ministério Público tinha que ter prova de que houve um benefício financeiro. Benefício financeiro. Então, assim... Não foi... Mas vamos deixar bem claro. Tem outras acusações. A ação foi a né? ação penal, mas a ação civil vai pegar. Vai pegar, né? É isso que pro leigo jurídico, que é onde eu mais me coloco, mais me encaixo, é você encontrar a irregularidade, mas não conseguir aí... Explica isso pros castigos da dona Jane lá, que a irregularidade tá aqui, mas não consegue provar que sou eu. A chinela cantava, não tinha? A chinela cantava. Sem direito de defesa. Não, olha aqui, ó. Essa semana nós tivemos mais um episódio internacional de argentinos, uruguaios, que passaram por aqui, pararam no posto de gasolina para abastecer. Tinha uma senhora que estava a quem eles estavam dando carona, né? E eles, ela desceu para ir no banheiro, eles, saída pela direita, vazaram e deixaram a senhorinha Vai lá. ter que fazer com essas esposas argentinas, que nem quando a gente chega no supermercado com um produto que está carregando, vai ter que botar um selo, botar uma sacolinha, nós falamos nesse assunto ontem, foi muito comentado em todos os lugares por onde a gente andou, enfim, mas só hoje nós recebemos o vídeo. Vamos dar uma olhada? Tá. Olha aqui, lá o carro aquele carro que se movimenta é o carro deles. Eles estão indo embora. E devagarinho. Adeus. E ela estava ainda no toalete.
E ele Ali é Olha, ela. coitadinha, Cara, olha que pecado. Gente, imagina o desespero de você sair e perceber que o carro não tá mais lá. Ela não, até então, agora sim, quando ela levanta o braço, ela se deu conta que o carro não está mais ali. Num outro país. Num outro país. Que carona miserável essa, olha lá. Aí ele vai saindo devagarinho, como que ele diz, tá dando certo, vai. Não, e eu acho, pelo que eu entendi, Vai que ela demora, que eu entendi, eles não pretendiam voltar para pegá-la. Porque a polícia rodoviária teve que ir atrás, teve que parar. Disseram que não tá. Eles iam fazer com aquela senhora? Eu não consigo compreender. Pra mim, é de propósito. Eu jogo 9 fichas contra 10 de que era a sogra de alguém. Eu ia te Não é dizer isso. possível, cara. Eu fico tentando pensar em todas as possibilidades. E elas se desmancham 5 segundos depois. É a ogra, é a ogra. Como é que chegou nisso? Não é Largaram possível. a ogra lá e se mandaram. Me levem daqui. Mari Barcelos. Bom, vamos aos nossos aniversariantes de hoje, né? O primeiro aniversariante de hoje é um general alemão, Walter Model, que morreu exatamente ao término da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas me parece que foi suicídio, porque quando termina a guerra, os últimos momentos da guerra, a maior parte dos oficiais alemães se suicidaram, né? Oficiais, Suicidaram sargentos. eles de uma vez. Não. Foi. Não tinham como escapar, né? Eles sabiam da condenação. Muitos deles foram presos e levados para a Rússia. Ficaram no inverno russo comendo grama, literalmente comendo grama. E eles queriam se entregar para os americanos, né? Para os americanos, etc. Mas não conseguiram. Porque Von Braun os conseguiu, russos... Mas o Werner von Braun foi interesse dos americanos de levar o pai do foguete, né? O pai de todos os O foguetes. julgamento de Nuremberg foi bem seletivo, né? O julgamento de Nuremberg foi... Eles não queriam. Desde o Keitel, o Marechal Keitel, até o Yolt. Me permite Rodolfo um adendo? Tem um judeu que tem no seu escritório uma fotografia que ele conseguiu do avô dele, que estava com uma camisa de joelhos no meio da neve, onde tinham 8 ou 10 oficiais da Gestapo, todos cheios de casacos, bem protegidos. Exatamente, de pele, e para ter noção do frio que estavam. E aí todo mundo que entra no escritório desse judeu pergunta: que foto forte. E ele diz: eu tenho ela como uma memória que a gente nunca pode esquecer, para jamais isso se repetir. Ok. Eu tenho uma foto que eu tirei agora em Curitiba, quando eu fiz uma palestra. Não, é verdade? É sério. Eu fiz uma palestra agora em Curitiba sobre o Israel. E no final da palestra, um senhor de 90 e alguma coisa levantou e me abraçou. Querido. Aí eu perguntei o nome dele, ele falou o nome dele, coisa e tal, puxou a camisa assim. Mostrou. Mostrou o número. Braço esquerdo. Me deu um... Até agora eu falo nisso, eu fiz questão de tirar uma foto, com ele. Eu acho que isso nunca a gente vai conseguir ouvir sem não chorar. João Pessoa foi uma figura muito importante na Revolução de 30, porque ele foi o vice do Getúlio Vargas naquela candidatura em que perde a eleição para Júlio Prestes, né, que recebeu quase 90% dos votos de todo o Brasil. Com o assassinato de João Pessoa, que dá à capital lá do Nordeste o nome de João Pessoa, que foi assassinado num bar lá na cidade de Recife, no Recife, Getúlio chama aquilo como mote principal para fazer a invasão e derrubar o presidente Washington Luiz, antes de que o presidente, que seria o presidente Júlio Prestes, que era paulista, tomasse conta e fosse lá para o Palácio do Catete. Esse o Chicão conhece bem a história. Eurico Lara. Eurico Lara, para mim, foi um dos maiores goleiros do Brasil. Tem uma defesa dele que é um quadro que existe na presidência do Grêmio, que é uma defesa mais difícil que tem em Vitorino. O cara tira a bola por cima, tem que voar para trás e agarrar a bola. Fantástico esse cara. Augusto Meyer. Augusto Meyer era um cidadão de Porto Alegre, um folclorista, um jornalista extraordinário que foi para o Rio de Janeiro e foi presidente do Instituto Nacional do Livro. Olha que coisa fantástica. O presidente Getúlio Vargas conheceu e disse: eu vou fazer o Instituto Nacional, você vai ser o presidente. E ele foi para lá. Escreveu muitas obras folclóricas. Augusto Meyer era um grande jornalista e uma figura profundamente conhecida nos meios
literatos e nas tertúlias, né? Nas nossas tertúlias, nas nossas conversas, porque tertúlia é uma coisa maravilhosa, onde você lê livros, onde você canta, onde você faz poesia e tudo mais. Rafael Caldeira, que foi presidente da Venezuela. Ernest Borgnine, esse é um grande ator americano que fez 2 filmes fantásticos. O primeiro que deu a ele o Oscar, Marte, que era um cidadão que tinha um certo retardo mental e que conseguia concluir todas as suas tarefas. E o segundo, ele é um sargento que bate do soldado Maggio, que foi interpretado pelo Frank Sinatra no filme A um Passo da Eternidade, que deu o Oscar de melhor ator coadjuvante ao Frank Sinatra. E Ernest Borgnine foi aquele que arrebentou a soco e que matou de tanto bater, porque ele tinha ódio em função de que o Sinatra era um bêbado. Era na vida real e no cinema também, bem na verdade era assim. Querido Nico Fidenco. Nico Fidenco foi um dos maiores cantores ainda, né, porque está vivo, e fez uma música que todos nós conhecemos, chama-se Casa de Irene. A senhora lembra da Casa de Irene? A Casa de Irene, você canta, você ri, Casa de Irene. E entra homem, sai homem, então é uma casa de prostituição, a Casa de Irene. É tipo a casa da mãe Joana. Isso, tipo o Iraque. Esse aqui foi meu amigo pessoal, o Vitorino. Viva minha casa, cara. O Vitorino, Olha o respeito, uma casa de Vitorino família. deve conhecer. Achei ofensivo. O Vitorino deve conhecer o Paulo Diniz. Meu amigo Paulo Diniz, nós trabalhamos juntos na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Quando eu conheci, interessante que eu entrei na vaga do Paulo Diniz como locutor na Rádio Globo, né? E o Paulo Diniz se torna... a Bahia, como é o nome daquela música da Bahia? Né? Da Bahia e Pingos de Amor e tal. Isso, e foi um grande sucesso o Paulo Diniz, né? Hoje ele vive lá no Recife, está completando hoje... No Recife, né? No Recife, e ele está de cadeira de rodas, né? Teve uma doença muito séria, o Paulinho Diniz. É bem velho, né? 80 anos, nasceu em 40, 80 anos. Né? Garoto, Neil Diamond, esse sim, um grande cantor, um grande compositor, gravou com a Barbra Streisand, e que é a minha cantora uma favorita. Voz maravilhosa. Ele produz ainda discos com ela, dela, porque ela não aceita outro, outro, né? Tem uma música dele que eu adoro, que é Grackling Rules. Isso, e ela completou agora 77 anos no mês de junho, ela é do signo de Gêmeos, se não me falha a memória. Sharon Tate, essa todo mundo conhece a história, a esposa de Roman Polanski, que foi assassinada, com todas aquelas pessoas pelo Manson, né? E o interessante é que ele era casa, vai pra cadeia e casa, que a mulher quis casar com ele. É impressionante como atrai, como atrai as pessoas. Aliás, sabe onde ele tá até hoje? Sabe onde ele tá? No inferno. A cadeia. Mas ele morreu. O serial killer de Goiás, aquele, é o cara que mais recebe carta de mulheres apaixonadíssimas. O Bruno também, o goleiro aquele do Flamengo. É uma coisa de um amor. Tem uma coisa mórbida, exatamente. Isso é doentio. Isso pra mim é uma doença. A atriz brasileira Rosana Guessa, o John Belushi, que é comediante americano, morreu muito jovem, em 1982. Do Blues Brothers, isso, cara né? de pau. E a linda Natasha Kinski, né, que é uma atriz alemã, filha de Klaus Kinski, né, que fez um filme também com o Polanski, né? Ela muito jovem, tinha 16 anos, e teve um caso com essa idade com o Polanski. O filme dela, tem um filme dela que ela faz que eu não sei se é a noite da Pantera, o feitiço da Pantera, a noite ela é muito boa. Muito bacana esse filme. Bom, tem ainda o Yamandu Costa, que para mim é o maior virtuoso do violão do Brasil. Esse menino é espetacular. Muito jovem ainda, completando hoje 40 anos de idade. Um abraço a ele, a família, a mãe dele, que mora na cidade de Estrela. E o Cristiano Araújo, que morreu naquele acidente horroroso de carro. Morreu já em 2015. Sim, morreu ele e a namorada. A namorada que estava no banco de trás e o motorista em uma altíssima velocidade estourou um pneu, encerrado. Muito bem. Eu quero dizer que tem também Marne Barcelos na coletiva.net. O perfil desta semana é de Marne Barcelos, comunicador da Rede Pampa, que atua no mercado há mais de 5 décadas. Então, você quer saber coisas do Marne, você quer saber a carreira do Marne e outros detalhes, todos nós podemos acessar coletiva.net e ali você vai no perfil da semana e ler algumas coisas sobre Marne Barcelos. Porque ele não conta tudo, ele esconde muito uma graxinha embaixo do casco. Como é que é? Esconde uma graxinha embaixo do casco. Que bicho é esse? Tartaruga. Sem comentários.
Sem comentário. Mas por falar em Não é sopa de escola, morcego, é de tartaruga. Aí nem me fala que hoje no salão estavam falando da sopa de morcego. Não nem Você não pode ver o Não, eu cheguei a uma conclusão, sabe por que eu fiquei mais apavorada? interrompo. Porque é o seguinte, o Gustavo, ele contou com tamanha... riqueza de detalhes. Que a Roberta chegou em casa e queria sopa de morcego. Chegamos ao final do Atualidades Pampa de hoje, mas não esqueçam, neste sábado, 7h30 da noite, você será brindado com os melhores momentos do Atualidades Pampa. E na segunda, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltaremos para outro Atualidades Pampa ao vivo e em cores. Bom final de semana, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.